Portanto, nós conhecemos este nome porque ele está relacionado com tudo aquilo que tem a ver com o tempo. Okay? Nós conhecemos a palavra cronómetro. Okay? Okay? Cronómetro, crono, metro, são duas palavras. Metro vem de quê? Medida, métrica, é uma medida. Portanto, cronómetro é uma forma de medir o tempo. Quando nós utilizamos um cronómetro, nós medimos o tempo. Okay? Cronófago. Cronófago. Não. Cronos, na mesma tempo. Fago é comer. Cronófago. Ok? Cronófago. Vocês deviam ter esta palavra assim perto de vocês. Ok? Cronógrafo. Cronófago. 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 Fago. Fago. De comer. Ok? Cronos, tempo. Comer o tempo. Ok? O que é interessante é que este senhor Cronos, esta entidade, ele tinha uma namorada. Ele namorava, okay? Tinha uma namorada, tinha uma companheira. A companheira de Cronos é Ananke. 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 E Ananke significa inevitabilidade. Inevitabilidade. Então o Cronos, o tempo, namorava, tinha como companheira a inevitabilidade. O Cronos, o tempo e a inevitabilidade andavam de mãos dadas, ok? O Cronos e a inevitabilidade andavam de mãos dadas. Vejam a construção, okay, desta história. Por outro lado, o Cronos, ele era cronófago. Portanto, ele era comedor do tempo. Como é que ele comia o tempo? Ele comia a sua própria criação. Então, quando o Cronos era pai, okay, ele comia os seus próprios filhos. E comia os seus próprios filhos porquê? Porque ele tinha medo que os seus próprios filhos, que eram divindade como ele, não, lhe roubassem o trono. Lhe roubassem o trono. Portanto, ele não queria, não é, que os seus filhos lhe roubassem o trono. Então, cada vez que ele tinha filhos, cada vez que ele gerava, portanto, filhos, ele não permitia que os seus filhos, portanto, se desenvolvessem, ele comia-os. Ok? Portanto, ou seja, ele comia a sua própria criação. Bom, quando nasce Zeus, não é? Quando nasce Zeus, Ananke, a mãe, por assim dizer, ok, arranjou uma estratégia, não é, para que Zeus não fosse comido pelo tempo, não fosse comido por Cronos, não é? Então substituiu o bebê por uma pedra. Isto é a lenda, ok? Pronto. E então Cronos comeu a pedra pensando que estava, portanto, a comer Zeus, e assim Zeus sobreviveu e aconteceu efetivamente aquilo que ele tanto temia, não é? Zeus, portanto, aprisionou, libertou, portanto, o mundo dos titãs, não é? Sendo que aprisionou, portanto, o tempo em algum lugar. Ok? Esta história é muito gira. Se nós pensarmos que ela é uma analogia para a nossa vida, ok? Então, nós temos aqui duas hipóteses. Nós podemos viver a nossa vida de acordo com o tempo cronológico, ok? Significa que, por metáfora, se eu pegar nesta garrafa e pegar neste copo, ok? Isto é o tempo, não é? Isto é o tempo. Isto é o nosso tempo. Isto é o tempo em valor absoluto. Isto é o tempo, ok? O tempo que existe. Isto é o nosso tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Ao colocar aqui, se eu continuar a despejar, ele vai transbordar. Okay? O que é que eu estou a dizer? Existe sempre mais tempo, okay, do que as nossas necessidades para o ocupar. O que significa que em determinada altura da nossa vida, quer a gente queira, quer não, nós vamos ser comidos pelo tempo. Nós vamos ser apanhados pelo tempo. Ou seja, o tempo há de nos comer. Okay? Porquê? Porque essa é a função do tempo cronológico. Se vocês repararem bem, o tempo cronológico está dividido em ciclos. Ciclos. Digam-me lá alguns ciclos do tempo cronológico. Sim, esse é um grande. Ciclos mais pequenos. Não, mas o século é um ciclo de 100 anos. Ciclos mais pequenos. Mês, minutos, dias, horas, é ou não é? Tempo de nascer, tempo de morrer, é ou não é? Okay? Existe um tempo para todas as coisas. Esse é o tempo cronológico. Okay? É o tempo da nossa vida, é o tempo dos homens. Okay? Agora, o que é interessante, vocês conhecem uma palavra chamada carpe diem? Ok? Carpe diem? Seize the day. Ok? Seize the day. Sabe o que significa? Aproveita a vida. Mas na realidade não é. Não. Na realidade, seize the day, ok? É mais profundo do que viver a vida. Isso é o significado. Mas o que a palavra realmente significa é colhe tempo.
colhe tempo. Okay? Mais do que gozar a vida, que é aproveitar o tempo que nós temos para curtir à fartazana, não é? Podia ser essa uma interpretação, é mais do que isso, é colher tempo, seize the day. Ou seja, é como se o tempo existisse em forma de colheita, não é? E eu fosse colher tempo para mim. Okay? É como se eu pudesse, de alguma forma, aumentar os meus ciclos. É como se eu, de alguma forma, em vez de 1440 minutos, pudesse colher tempo. Então eu vou colher tempo, eu já não tenho 1440, eu tenho 1500. Ou eu tenho 1600 minutos, ou tenho 1800 minutos. Ok? Portanto, existe uma possibilidade, ou melhor, pergunto eu, se existisse uma possibilidade de o fazer, de nós colhermos tempo, de nós carpe diem, se nós seize the day, vocês gostavam de dominar essa técnica e ter essa técnica? Hã? Bom, então apresentei-vos o Cronos, vou-vos apresentar agora outro Deus, da mitologia grega, naturalmente. E este Deus chama-se Kairos. Okay? E o que significa Kairos? Tempo. Cronos significa tempo e Kairos significa tempo. São duas palavras que existem no grego, que os gregos têm, que existem no grego, para significar a mesma coisa. Tempo, Cronos, e tempo, Kairos. Então, se existem duas palavras, okay, para designar a mesma coisa, o mesmo tempo, na realidade não é a mesma coisa, porque são dois conceitos de tempo completamente diferentes. Então já vos descrevi como é que era o Cronos. Agora vou-vos descrever como é que era o Kairos. Kairos é jovem, é atlético, okay? Está nu, okay? Todo nu, okay? Tem umas asinhas, não é o Mercúrio, tem umas asinhas aqui, portanto, nos pés, e é completamente nu, completamente careca, okay? À exceção de um tufo de pelo que ele tem aqui assim na frente. Grande, completamente careca, mas aqui à frente ele tem assim um tufo de pelo, portanto, assim enorme. Tipo o Gil da Expo, o boneco Gil, ok? Tem assim um tufo assim, mas maior, ok? Então nós temos uma relação, tal como o Cronos come a sua criação, a nossa relação com o Kairos também é de alguma forma específica. O Kairos aparece na nossa vida sempre de frente. Sempre de frente. Ele aparece-nos de frente. E ele, quando desaparece, ele vem em direção a nós. E nós só temos uma oportunidade para agarrar o Kairos. Que é como? Por onde? O rapaz está todo nu. Exatamente. Ela está a falar só é pela Cristo. Ele está todo nu, por acaso a gente faz aqui para podia ser por outro sítio qualquer, mas não, é pela Cristo, efetivamente. O que é engraçado é que quando ele aparece, okay, nós, ou seja, o objetivo é agarrá-lo pela crista de frente. Porque se ele passar, okay, nós já não temos sítio por onde agarrar. Okay? Ou seja, porquê? Porque a crista está à frente. Ele vem e eu agarro, ok. Se ele passar, eu já não tenho nada onde agarrar, porque ele é completamente careca atrás, ele só tem esta crista aqui à frente, como se fosse um unicórnio, mas é cabelo, ok? O que é que o Kairos nos diz? O Cronos já nós percebemos, mas o Kairos fala-nos do quê? Bingo! O Kairos fala-nos de oportunidade. O Kairos passa-nos ao lado sempre. Ok, é verdade, às vezes o Kairos passa-nos ao lado. Baixa sempre. Vocês conhecem alguma definição para sorte? Ok? Não conhecem assim nenhuma que automaticamente vos salve. Então eu vou-vos dar uma definição para a sorte. A sorte acontece quando a oportunidade se encontra com a preparação. A sorte acontece quando a oportunidade se encontra com a preparação. Muitas vezes, quantas vezes, okay, nós não tivemos oportunidades e não estávamos preparados para elas? Às vezes acontece que nós estamos preparados para as oportunidades e elas não aparecem. Não é? Portanto, nós dizemos que é sorte, não é? Mas na realidade a sorte acontece quando a oportunidade se encontra com a preparação, combinação das duas coisas. Foi que falhou no Sporting. O Sporting tem falhado muita coisa. Não é só. Eu acho que as oportunidades estão lá, porque todos os anos há campeonatos. Não é? O que nos falta é a preparação para os ganhar. Portanto, porque. Ah, meu Deus. Então vamos lá ver aqui, isto é muito interessante. O Kairos fala efetivamente de oportunidade, mas não só. Oportunidade. Kairos fala de outra coisa. Sim, oportunidade, mas não apenas oportunidade. Fala de outra coisa, fala de mais. Fala de outra coisa.
Escolha. É o que eu quero dizer, escolhas. Okay? Oportunidade é algo que nos aparece. Okay? Mas fala também de escolhas. Em que é que as escolhas são diferentes das oportunidades? Escolhas com as oportunidades. Exatamente. As escolhas são coisas que nós fazemos, estão dentro, okay, ou acompanhando o meu raciocínio, porque eu estou a criar apenas alguns cabides, neste caso para vocês colocarem informação. Okay? Todos nós temos 3 áreas que nós chamamos áreas de controle da nossa vida. Okay? 3 áreas. Uma área é a área de controle, okay, que é a área mais interior, é um núcleo, que é a área, chamamos mesmo a área de controle. São coisas que nós controlamos, estão na esfera da nossa capacidade de controlar as coisas. Okay? Que coisas é que estão nessa esfera? Que coisas é que vocês acham que estão dentro da vossa esfera de controle? Mais do que as rotinas, ok? Sim, podem ser as rotinas, sim, ok, rotinas, ok? Sim, rotinas, pode ser. Mais. Coisas que estão dentro da vossa esfera de controle no dia-a-dia. Quando estamos a falar daqueles 1440 minutos, por exemplo, é uma rotina, exatamente, ok? A escolha do trajeto que tu fazes para ir trabalhar, se acordas mais cedo ou mais tarde, não é? Se vais de carro, táxi ou comboio, são coisas como exatamente, ok? Tipo, sei lá, se eu sou pai, não é? Se eu sou pai e tenho filhos, okay? Os meus filhos estão na minha esfera de controle. Perfeito, a resposta correta é essa. Até uma certa idade. A partir de determinada idade, eles continuam a ser meus filhos, mas saem da minha área de controle para estar na minha área de... Já foste. Não, ainda não foste. Esfera de influência. Okay? Ou seja, nós temos áreas que controlamos diretamente, mas temos uma segunda área que nós não controlamos diretamente, mas podemos influenciar. De acordo? Ok? Naturalmente, as áreas que eu controlo estão dentro dos princípios de Kairos. É fácil eu fazer as minhas escolhas, não é? Ok? Mas depois, quando saio da minha esfera de controle, eu entro na minha esfera de influência. Aí, ou seja, eu já não controlo, mas posso influenciar. Tenho capacidade de influenciar. Uma das formas de influenciar, por exemplo, é pelo exemplo. Eu consigo continuar a influenciar a vida dos meus filhos, se os meus filhos continuarem a olhar para mim, eu continuar a ser uma espécie de Kairos e Cronos para eles. É ou não é? Se os meus filhos, se eu for um padrão e um exemplo aos meus filhos, eles vão querer ser como os pais. Chega a uma altura que eles depois não querem. Ficam velhos. E quando eles ficam velhos, já querem ser outra vez como os pais. Não é? Pronto. Todos nós passamos por isso. Ficam Zeus a uma certa. Exatamente. Todos passamos um bocadinho. A partir de uma altura, eles viram Zeus e nós Cronos. Pronto. Mas essa é a esfera de influência. Okay? O nosso objetivo, naturalmente, tendo em vista uma diminuição dos nossos níveis de stress, é alargarmos, portanto, o mais possível, a nossa esfera de controle. Mas isto não pode ser uma obsessão, porque nós temos que perceber muito bem o que é que podemos controlar e o que é que não podemos controlar. Depois há uma zona que é completamente fora da nossa zona de controle. São as coisas que nos acontecem, não é? Mas sobre as quais que, por exemplo, as decisões dos nossos chefes sobre o nosso trabalho estão ou na nossa zona de fora de controle ou, eventualmente, o mais possível na nossa zona de influência. Se nós formos excelentes trabalhadores, se nós tivermos uma excelente avaliação de desempenho, se nós formos muito bons nos nossos resultados, podemos influenciar as decisões deles sobre nós, não é? Mas se não formos, naturalmente não temos qualquer controle sobre as coisas que estão fora da nossa área de influência. O nosso patrão decide se vai à formação, se não vai à formação. Se vai fazer, se vai querer pôr trabalho, se vai para o outro, se vai não sei, percebem? Ok? Portanto, há coisas que estão fora da nossa área de controle. Uma das coisas muito importantes para nós termos uma vida controlada em termos de stress é percebermos muito bem o que é que nós somos capazes de controlar, o que é que nós influenciamos, ok? E o que é que nós não controlamos. Certo? É preciso saber isso. Ora, quando nós estamos a falar de Kairos, nós estamos essencialmente a falar de oportunidade e escolhas. Ok? Vou-vos dar um outro exemplo. Existem alguns momentos que são momentos Kairos e são assim algo sobrenaturais. Okay? Vou-vos contar, por exemplo, um dos momentos que é definido por um momento Kairos, que é dos tipos que competem com de flecha, exatamente, arco e flecha, chama-se assim arco e flecha. Eles definem isto como um momento Kairos. Okay? Quando eles estão a treinar, há um momento de grande concentração em que eles estão a mirar o alvo. Okay? Eles puxam a seta e eles ficam parados durante algum tempo. Okay? De repente, contam eles, especialistas nesta matéria, que se dá uma espécie de uma ilusão de óptica. Okay? O foco no alvo, portanto, é de tal maneira, okay, que de repente se forma uma espécie de uma ilusão de óptica. E essa ilusão de óptica é uma espécie de um funil, okay, que vai deles até, portanto, ao alvo.
Quando isso acontece, quando essa ilusão de ótica acontece, é uma ilusão de ótica mental, é algo que acontece na mente, aquilo é um momento Kairos, que é o momento de dar é o momento de lançar a seta. Quando aquilo acontece, é certeiro que a seta vai bater, portanto, no alvo. Os atletas chamam isto de estar na zona. Okay? Ou viver um momento, estar na zona. Okay? Chama-se estar na zona, being in the zone, em inglês. Okay? Ou living the moment, viver um momento. Okay? Portanto, são momentos tais de tal concentração em que nós sentimos que tudo nos corre bem, que tudo sai bem, tudo sai perfeito, estamos na zona. Talvez nunca tenham utilizado a expressão estar na zona, mas já estiveram na zona. Ok? Quando estamos naquele momento em que parece que está tudo a fluir, okay? Há fluxo, está tudo a correr bem, está tudo às maravilhas, percebe? Naquele momento parece que tudo aquilo que a gente faz acontece e tudo aquilo que a gente quer fazer vai correr bem. Chama-se isso, estar na zona, isso é um momento Kairos. Okay? Então é assim, nós vivemos, esta frase talvez possa ser interessante para vocês, há um pensador inglês chamado Jim Rohn, okay? Americano. Jim Rohn dizia qualquer coisa como isto: aquele que não tem um plano vai viver a sua vida de acordo com os planos de outrem. Aquele que não tem um plano vai viver a sua vida de acordo com os planos de outrem. Okay? Então é assim, se eu vivo a minha vida de acordo com os planos de outrem, eu vivo a minha vida debaixo de Cronos. Okay? Portanto, o tempo vai-me sempre comer. Se eu vivo a minha vida de acordo com os meus próprios planos, okay, não significa que eu não tenho que trabalhar para outro, okay? Mas vivo de acordo com os meus planos, então eu estou a viver a minha vida de acordo com Kairos. Quando eu vivo de acordo com Kairos, okay, eu seize the day, eu colho tempo, porque são as minhas escolhas que determinam aquilo que eu estou a fazer. Claro que não é fácil fazer isto, okay? Por isso é que nós estamos aqui em formação, não é? Para aprender um conjunto de técnicas que nos podem melhorar, que nos podem ajudar a melhorar a gestão do nosso tempo, ok? Faz sentido? Até aqui o que eu disse? Sim. Muito bem. Então eu vou-vos lançar um pequeno desafio, ok? Vamos aqui aos nossos slides, ok? E, porque a formação chama-se Produtividade e Gestão do Tempo. Nós podíamos falar de, o tema da formação podia ser Organização, Produtividade e Gestão do Tempo. Podia ou não podia? Organização, Produtividade e Gestão do Tempo. Estas coisas andam juntas, ok? Mas nós não temos em 3 horas condições de falar o essencial sobre organização, produtividade e gestão do tempo, ok? Então vamos só falar de produtividade um pouco e principalmente gestão do tempo, ok? Digam, porquê que acham que estas 3 coisas estão ligadas? Produtividade, organização e gestão do tempo. Se o tempo for bem gerido, Sim. supostamente dizem que se produz mais. Claro, outra coisa. Organização. E também demonstra que a pessoa é mais organizada. Quer dizer, se a pessoa for mais organizada, a sua produtividade É maior e nota-se que o seu tempo é mais bem aproveitado. Mais bem aproveitado, ok. Portanto, ou seja, a organização contribui positivamente para a gestão do tempo, a organização contribui positivamente para a produtividade, ok? Boa gestão do tempo contribui positivamente para a produtividade, não contribui para a